Os 4 pecados de Davi. Repetindo, os 4 pecados de Davi. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 12. Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe, não caia. Prezados ouvintes, se há um homem na Bíblia acerca do qual se dá testemunho de que agradou a Deus no seu viver e por isso foi chamado um homem segundo o coração de Deus, foi Davi. No entanto, a Bíblia registra um capítulo negro na sua história. Embora fosse um homem extraordinário, como dissemos, e amasse a Deus, ele cometeu alguns pecados que mancharam a sua vida. Adulterou com Batseba e depois, na tentativa de esconder o pecado, tramou a morte do esposo dela. Daí porque citamos o texto bíblico que está em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 12. Aquele, pois, que cuide estar em pé, olhe, não caia. Vamos observar na Bíblia Sagrada como e por que isso aconteceu na vida desse grande homem. O registro bíblico está em segundo livro de Samuel, capítulo 11, versículos 1 e 2. É o início. E aconteceu que, tendo decorrido um ano, no tempo em que os reis saem para a guerra, porém Davi ficou em casa. E aconteceu à hora da tarde, que Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real e viu do terraço a uma mulher que se estava lavando. E era esta mulher formosa à vista. Qual foi o primeiro pecado de Davi nesse particular? No início, foi simplesmente o pecado da indolência. A época da colheita havia passado e era o tempo das batalhas. Porém, Davi ficou em casa. Em si, nada de errado. Só que Davi deixou de fazer o que era correto. Ele era rei, mas passava os dias deitado enquanto os outros guerreavam. Talvez o veterano de guerra pensasse: já cumpri minha obrigação nos campos de batalha, agora vou relaxar, descansar um bocadinho. Jamais, meu prezado ouvinte, pense que o seu tempo de trabalhar para Jesus acabou e que agora pode descansar. Então, o pecado de Davi foi o pecado da ociosidade. Quantas pessoas hoje aposentadas e ainda com um físico que dá para ocupar-se na obra de Deus, mas que passivamente passa o seu tempo na ociosidade, porque pensa consigo: já trabalhei muito, agora é meu tempo de descansar, e vive então na ociosidade, quando há tanto para se fazer na obra de Deus. O segundo pecado de Davi foi o pecado do descuido. Também houve o pecado da desatenção ou descuido. Davi baixou a guarda. Quanta diferença entre Davi e José. Quando foi tentado pela mulher de Potifar, José fugiu na hora. Está no livro de
Gênesis, o primeiro livro da Bíblia Sagrada, que relata essa atitude de José, 39, versículos 11 até o versículo 13. Diz o texto bíblico: sucedeu num certo dia que ele veio à casa para fazer seu serviço, e nenhum dos da casa estava ali. E ela, que era mulher de Potifar, lhe pegou pela sua roupa, dizendo: deita-te comigo. E ele deixou a sua roupa na mão dela e fugiu, e saiu para fora. E aconteceu que, vendo ela que deixara a sua roupa em sua mão e fugira para fora, chamou aos homens da sua casa e falou-lhes, dizendo: veste, este meu marido trouxe-nos um homem hebreu para escarnecer de nós. Veio a mim para deitar-se comigo, e eu gritei com grande voz. Então ela torceu os fatos, mas o relato bíblico mostra que ele fugiu. Você deve se lembrar, que é um leitor da Bíblia Sagrada, que Paulo recomendou, nesse campo da prostituição, fugir da prostituição. 1 Coríntios 6,18. Jesus também advertiu seus discípulos: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Mateus 26, 41. Há ocasiões na vida quando tudo vai muito bem e não sofremos tentações particularmente inusitadas, mas é bom ficarmos de olho no pecado do descuido. Repetindo, 1 Coríntios 10, 12. Quem está em pé, cuidado, não caia. O terceiro pecado de Davi foi o pecado da compulsão. O pecado de Davi, então, nesse particular, mostra que uma oportunidade inesperada que pode ocorrer na nossa vida e uma vida desprotegida pode se levar a uma situação como a de Davi. Ele não planejou pecar. Simplesmente aconteceu que ele olhou sobre o parapeito do palácio e lá estava do lado de fora a mulher se banhando. E deu ordem aos seus servos: tragam-me aquela mulher. Você garante isso não aconteceria comigo? Davi teria dito a mesma coisa antes de se atirar compulsivamente no pecado. Neste instante que falamos, 3 pessoas estão sentadas em sua cadeira. A pessoa que você é agora, a pessoa que poderia ser para Deus e a pessoa que você poderá ser para o pecado. Então, cuidado com o pecado da ociosidade, o pecado do descuido, o pecado da compulsão e, finalmente, o quarto pecado, que é o pecado da insensibilidade. A coisa não parou aí. Davi se tornou insensível e procurou acobertar o seu pecado. Ao descobrir que Batseba estava grávida, tentou esconder o fato de ser o pai da criança. Quando isso falhou, ele deu um jeito de o marido de Batseba ser colocado na frente da linha de batalha e ser morto. Dá para imaginar Davi fazendo uma coisa dessa? O adultério com Batseba foi algo horroroso, vil, pernicioso, mas isto agora era um pecado violento, sanguinário. Foi o assassinato a sangue frio.
Vejam o que a insensibilidade fez com Davi. O coração do rei foi endurecido pela fraudulência do pecado e, como diz a Bíblia, com muita razão, quem está em pé, cuidado, não caia. Agora, você que me ouve, pode acontecer conosco situações, se não iguais, mas parecidas? Essa história que a Bíblia registra é uma história muito triste. É um quadro negro na vida de Davi. Ele entristeceu, como dissemos, magoou o coração de Deus. E ele sofreu por seu pecado. As consequências da sua família foram tenebrosas. E finalmente, ele clamou a Deus por misericórdia. O que ele disse no seu arrependimento, na sua tristeza por ter feito coisas tão absurdas, impróprias aos olhos de Deus. Nós temos 2 salmos que falam desse episódio na vida de Davi. Um deles é o Salmo 32, onde ele assim se expressa seu arrependimento. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e em cujo espírito não há engano. Quando eu guardei silêncio, que significa escondi o meu pecado até onde pude, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo dia. Era a sua consciência que não lhe dava descanso um momento sequer, porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, o meu humor se tornou em sequidão de estio. É aquela pessoa nervosa, irritadiça, porque há um vulcão dentro dela, em decorrência do pecado que foi escondido. E então ele diz: confessei-te o meu pecado, a minha maldade não encobri. Dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Aí está o perdão que ele obteve de Deus, embora fosse gravíssimo, ou fossem gravíssimos os erros que ele havia cometido. E você que me ouve, talvez você possa dizer consigo mesmo: história bem interessante. Vou contá-la a alguém que esteja precisando ouvi-la. Eu acho que você não entendeu a mensagem. Davi cometeu o pecado da ociosidade, ele não saiu correndo atrás do pecado. Não ache que não acontecerá com você. E eu pergunto então: seu coração esfriou na fé? Aqueça-o. Você anda na maior preguiça, crente domingueiro, e ainda chega atrasado no culto da noite. Por favor, meu irmão, vá trabalhar. Como é que você passa o domingo inteiro envolvido nas coisas seculares? Indo para a feira, indo para a praia, almoçando, e depois vai dormir e vai assistir o jogo de futebol da tarde, e na noite do culto, preguiçosamente, você vai para a casa de Deus? Você não acha que você tem sido descuidado, indolente,
Você não acha que pode estar à beira de um abismo? De algo que você nem espera? Porque você está vivendo uma vida parecida com a de crente. Mas tenha cuidado. Mantenha o fogo aceso por Jesus. Não dê aquele primeiro passo em direção ao pecado. Que Deus possa ter misericórdia de nós todos, para que não venhamos cair num erro tão grave como esse de Davi, que manchou a sua conduta e deixou a Bíblia com este registro que serve de alerta para nós que hoje vivemos. Repetindo o texto inicial, quem está em pé, cuidado, não caia. Fique firme, busque a Deus, peça perdão pela sua indolência, pelo seu descuido, pela vacuidade da sua vida no que concerne suas relações para com Deus. Amém.